Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estejam vendo esse vídeo. Está começando mais uma aula de matemática com o professor Márcio Lima para a turma do sexto ano. Galerinha, a aula de hoje vai ser rápida, mas vai ser também objetiva, certo? Nós vamos ver hoje perímetro de triângulos e quadriláteros, certo? A gente tem que entender aí, pessoal, o que é perímetro. Perímetro, pessoal, nada mais é do que a soma das medidas dos lados de um polígono, certo? Nesse caso, em específico, o triângulo e os quadriláteros, ok? Então, aqui está dando uma introduçãozinha, onde é que nós podemos aplicar o nosso conceito de perímetro, certo? Perímetro, pessoal, ele é muito usado principalmente nas fazendas, certo? Como assim, professor, nas fazendas? Não sei se vocês vão direto para as fazendas, mas geralmente quando se vão para algumas localidades como essa da zona rural, vocês veem cercas com arame farpados, não é isso? Aquelas cercas e aqueles arames farpados, ele delimitam um perímetro daquela fazenda, certo? Então, ele vai dar aí, dependendo de como seja essa fazenda, né? Ele tem um comprimento, tem uma largura. E aí, pessoal, a quantidade, por exemplo, de arame farpado que ele vai utilizar, né, nessa produção de cerca, é que determina o perímetro dessa fazenda, ok? Então nós vamos entender o que seria o perímetro, ok? Partindo agora para cá, pessoal, vamos imaginar a seguinte situação aqui, ó. Nós temos aqui um retângulo, certo? Na verdade, um campo de futebol. E vamos imaginar que o campo de futebol tem essas dimensões, certo? O comprimento aqui é de 105 metros e a largura, né, desse campo é de 68 metros. Se eu fosse pintar aqui essa borda, ao todo eu iria pintar quantos metros? Se a gente fosse olhar, pessoal, eu iria ter que somar, né? 68 mais 105 mais 68 mais 105. Então perceba, pessoal, que isso aqui, ó, esse contorno nada mais é do que o perímetro, certo? E se eu fosse analisar quantos metros eu iria pintar fazendo o contorno, né? Então, somando aqui, eu teria 346. Isso aqui, né, é chamado de... Essa região contornal, né? É o comprimento do perímetro, né? O perímetro, ok? Então, é basicamente isso, pessoal. O que é o perímetro? Perímetro é a soma das medidas do lado de uma região plana, certo? Ou de um polígono, ok? Aí vamos lá. Professor, como é que a gente calcula o perímetro, né, da figura? Então vamos lá. Aqui abaixo, pessoal, aqui abaixo tem um exemplo, certo? Calcule o perímetro em metros do triângulo representado a seguir. Então perceba, ó, pessoal. Perceba que aqui está tudo em centímetros, né? Mas a resposta quer que eu dê em metros. O que é que eu faço? Vocês podem fazer o seguinte, você tem dois passos a seguir. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é o seguinte, na verdade, dois caminhos. Você tem dois caminhos para dar essa resposta. Qual é o primeiro caminho? O primeiro caminho é fazer como o livro está indicando aqui. Soma tudo e no final transforma para metro. Ou transforma tudo em metro, transforma essas medidas em metros e soma para dar a resposta final. O que eu aconselho a vocês a fazer é somar logo para depois transformar em metro, certo? Então, a gente vai somar aqui, certo? 14 mais 6, 14 mais 6 dá 20. 20 mais 10 dá 30. Perceba que a unidade que está sendo indicada aqui é o centímetro. Então, eu tenho 30 centímetros. Se a gente for fazer, pessoal, a questão da conversão de unidade de medida, foi o que a gente aprendeu na aula passada.
Eu vou transformar a conta deu 30 centímetros, não é isso? 30 centímetros. Mas a questão quer que eu dê a resposta em metros. Certo? Como é que eu faço isso? A gente relembra, ó. KM, HM, DAM, M, DM, CM, MM. Beleza? A gente tem isso. Certo? Aí vamos lá. Eu quero transformar 30 centímetros para metro. Onde é que está localizado o centímetro? O centímetro é aqui, ó. Para quem não sabe a nomenclatura das siglas aqui, então vamos lá. Ó. Esse M significa mili. Esse C significa centi. Esse D significa deci, ó, deci, centi, mili, certo? Deci, centi, mili. Para cá nós temos deca, hecto e quilo, ok? Deca, hecto, quilo. O que vai mudar, pessoal, nessas tabelinhas que vocês vão ver mais na frente, são essa segunda letrinha aqui, ó, que são as unidades de medida. Como aqui é metro, né? A gente une. Isso aqui não é quilo, então quilômetro. Mas quilômetro fica uma palavra estranha, então a gente lê quilômetro, não é isso? Aqui tem, ó, hecta, hecto, e aqui tem metro, hectômetro. Porque hectômetro também fica estranho, então vai ficar hectômetro. Nós temos deca e metro. Vai ficar decamètro? Não, vai ficar decâmetro. Entendeu? Aqui nós temos o metro. Nós temos o deci e o metro. Vai ficar decímetro? Não, vai ficar decímetro. Entendeu? Centímetro. Vai ficar centímetro? Não, vai ficar centímetro. Ok? Mili e metro. Milímetro? Não, vai ficar milímetro. Ok? Lá na frente vocês vão ver que existem outras tabelas parecidas com essa, só que com outras unidades de medida. Por exemplo, eu vou dar só um exemplo aqui, vocês vão ver lá na frente mesmo. As unidades de medida de massa, certo? Por exemplo, a unidade de medida de massa é a grama, certo? O grama. O grama, na verdade, não é a grama, é o grama. E aqui, a primeira letra tem o mesmo significado dessas. Aqui, ó, mili, centi, deci, deca, hecto e quilo. Então, nós temos mili, G vem de grama, né? Miligrama, centigrama, decigrama, ok? Decigrama, centigrama, miligrama. Nós temos o grama. Professor, é o grama mesmo? É sim, pessoal, o grama, certo? Se eu falar a grama, a gente tá falando da vegetação, certo? Mas é o grama. Aqui eu tenho deca, ó, decagrama, hectograma, quilograma. Esse aqui vocês conhecem, quilograma, ok? Então vocês vão ver lá na frente que vocês vão trabalhar essa tabelinha aqui. Mas voltando para cá, para explicar direitinho. Eu estou em 30 centímetros, quero transformar em metros. 30 centímetros. E vou transformar para metros. Vou vir para cá. Ok? Então, o que é que eu faço? Copio o número sem a vírgula, certo? E vou andar, ó, quando tá sem a vírgula, né? Ah, aí você deve estar imaginando, professor, mas não tem vírgula. O que é que eu faço? Se não tem vírgula, acrescento, ó, a vírgula tá bem aqui, ó. Tá vendo? Se o número não tem vírgula, a vírgula sempre vai ficar no final, certo? Aí você, ó, coloca no final e preenche com zero. E aqui, ó, joga o zero, ok? Aí o que é que você vai fazer? Você não tá indo para a esquerda? Quantas casas para a esquerda? Uma, duas. Então você vai vir aqui, ó. Uma, duas. A vírgula vai vir para cá. Então perceba que aqui eu tenho, ó, 0,300. Eu posso deixar 0,300? Pode.
Mas lembram que eu disse a vocês, se no número decimal os números da direita for somente os zeros, se no final vier só zero, perceba que no final tem um zero aqui e tem um zero aqui, então eu posso cancelá-los, ok? Então o que foi que sobrou aqui? Sobrou 0,3 metros. Então, recapitulando, essa questão quer que você dê o perímetro dessa figura, só que o perímetro ela quer em metros. Perceba que aqui está todos em centímetros, então você vai ter que transformar para metro. Como é que eu faço essa transformação? Você pode pegar dois caminhos. Quais são os caminhos? O primeiro caminho é você somar tudo na mesma unidade que está aqui, ou seja, em centímetros, certo? E no final fazer a conversão de unidades, ok? Transformar de centímetros para metros. Ou você pode transformar esse metro e esse também em metro e somar, que também vai dar o mesmo resultado, ok? Pessoal, como eu disse a vocês que a aula ia ser curta hoje, a aula vai ser curta e tem algumas coisas aqui que eu preciso explicar rapidão para vocês, certo? Por exemplo, a oitava questão tem duas situações que vocês não viram ainda, certo? Que é, por exemplo, de casos de figuras com unidades de medida diferente, ok? Vou dar só um exemplo aqui. Vamos supor que essa figura aqui, pessoal, tenha 0,05 metros. Aqui tenha 0,75 decímetros. É só um exemplo, pessoal. Tá fora de escala, viu? Eu não sei se tá na escala não, mas eu tô dando só um exemplo. Aqui tenha, por exemplo, 2 metros. Aqui tenha, por exemplo, 150 centímetros. Ó, perceba que todos aqui estão em unidades de medida diferentes, certo? Aqui só essa que é igual a essa, mas esses dois são diferentes entre esses outros também, ok? Então, como é que a gente faz, certo? Na oitava questão, ele pede para dar a resposta em centímetros, certo? Em centímetros. Professor, então eu vou somar tudo e depois transformar em centímetros? Não, pessoal, vocês não podem fazer isso. Na outra situação, eu somei tudo porque todos estavam na mesma unidade de medida. Se vocês pararem para pensar, esses aqui não estão na mesma unidade de medida. Então, vocês vão ter que fazer o quê? Vocês vão ter que transformar todos na mesma unidade de medida para depois somar, certo? Pessoal, para ficar dentro da escala, eu vou colocar aqui, ó, 0,5, ok? 0,5 metros. É 0,5 metros. Aí vamos lá, pessoal. Como é que eu faço aí, professor, para resolver essa questão? Essa situação que eu vou explicar para vocês aqui, ela já vai ajudar vocês a resolver a letra B da oitava questão, certo? Esse exemplo que eu dei anteriormente do triângulo, vocês vão aplicar a mesma coisa na oitava questão, certo? Na oitava questão, letra A. Porque como a letra A já está tudo dado em centímetros, então você só vai somar os valores que estão lá, certo? Então, para a letra B, né, vocês vão ter que fazer isso aqui, ó. O que é que vocês vão ter que fazer? Primeira coisa, vocês vão transformar em unidade de medida, certo? Então, fazendo a tabelinha, pessoal, eu vou andar rápido porque eu não quero que o vídeo fique pequeno. Vocês estão vendo aí que no tempo aqui embaixo, né? Já vai mais ou menos em 14 minutos. Aí, para não demorar, você já sabe como é que vão fazer a transformação, né? Mas eu já vou fazer aqui logo direto. A questão pede para você transformar em centímetros, ok? Ele quer o perímetro em centímetros, a oitava questão. Então, vocês vão fazer o seguinte aqui, ó.
2 metros corresponde a 200 centímetros, ok? 2 metros. 0,75 decímetro corresponde a 75 centímetros. Perdão, pessoal. Corresponde a 7,5 centímetros, ok? Lembrando que isso aqui tá fora de escala, viu, pessoal? Eu coloquei fora da escala, certo? 0,75 decímetro corresponde a 7,5 centímetros, ok? E aqui, pessoal, 0,5 metros corresponde a 50 centímetros, viu, pessoal? Então, prestem atenção. Vocês só vão poder fazer a soma das medidas se todas as unidades estiverem de acordo, certo? Se aqui tiver em metros, todas as outras têm que estar em metro. Se aqui está em centímetro, para você fazer o perímetro, todas já devem estar em centímetros. Se aqui está em decímetro, para poder você somar, você vai ter que transformar todos em decímetro, ok? Você não pode estar somando os valores com unidade de medida diferente, ok? Então vamos lá, pessoal. Então, qual é o valor que o perímetro dessa figura aqui? Ora, como eu vou pegar o centímetro, não é isso? Então vou descartar aqui os metros e os decímetros aqui e vou pegar somente as unidades em centímetros, ok? Então vou somar aqui, ó, 200 mais 50 mais 150 mais 7,5. Pessoal, somando tudo isso aqui, eu vou ter 307,5 centímetros. Esse é o perímetro dessa figura aqui, ok? Eu disse a vocês que estava fora de escala, certo? Então foi só para dar o exemplo. Então, esse exemplo que eu acabei de dar, vocês vão aplicar ele na letra B, certo? Aplicar esse exemplo na letra B, ok? Então vamos lá, pessoal. Vamos para a próxima situação aí. A próxima situação é a letra C, certo? Pessoal, vamos perdoando aí que a bateria do celular está quase descarregando. Eu tenho que prolongar logo, senão vai apagar, certo? Então vamos lá, vamos rápido. Então, pessoal, a próxima situação eu vou dar uma figura parecida, não igual, certo? Vamos supor aqui que eu tenho essa figura aqui, ó. Certo? Eu tenho essa figura aqui. Ela mede aqui, pessoal, vamos supor que ela mede aqui 5 centímetros. E aqui ela vai medir 4, ok? 4 centímetros. Qual é o perímetro dessa figura? Aí você deve estar imaginando, professor, é impossível dar o perímetro. Por quê? Porque, professor, o perímetro não é a soma de todas as medidas dos lados? Sim. Aí você deve estar se perguntando, professor, mas aqui não dá a medida desse lado, desse e desse. Não dá a medida desses lados. O que é que eu faço? Preste atenção. Se você tiver essas duas medidas, já vai ajudar você bastante. Como? Ó, perceba aqui o seguinte, ó, que eu posso projetar esse lado aqui, ó, eu posso projetar ele aqui. Eu não posso fazer essa projeção aqui, ó, desse lado para cá, ó. Eu não posso fazer a transposição desse para cá, que vai dar essa medida aqui, ó. Eu não posso fazer isso. Da mesma forma que eu posso projetar esse lado aqui para cá, só fazer a projeção, viu, pessoal? Ó, fazendo a projeção. Eu não tenho isso aqui. Essa medida aqui, fazendo a projeção, não posso jogar para cá também? Fiz uma projeção aqui. Certo? Agora perceba. Eu fiz a projeção dessas medidas aqui, ó. Dessa e dessa. Isso aqui mede quanto? De altura.
Perceba que aqui, ó, eu vou formar um retângulo. Esse lado aqui mede 4. Quanto é que vai medir esse? Se essa figura é um retângulo, então aqui também vai medir 4 centímetros. Entendeu? Ó? Isso tudo aqui vai medir 4. Ou seja, essa medida mais essa, mais essa, mais essa, vai dar igual a 4 centímetros, ok? Sim, professor, mas ainda tá faltando o outro lado lá. O que é que eu faço? Você vai fazer a mesma projeção, ó. Perceba que eu posso projetar esse lado aqui, ó. Eu posso projetar ele bem aqui, ó. Eu posso projetar ele aqui. Esse lado aqui, aqui em cima. Perceba que eu posso projetar esse lado aqui, ó. Aqui em cima também. Perceba que eu posso projetar esse lado aqui também aqui, ó. Fazendo as projeções. Quanto é que vai me dar, medir essa medida aqui em cima? Isso aqui vai me dar 5 centímetros, que é a mesma medida daqui de baixo. Então perceba que através das projeções, eu encontrei a soma desse lado, mais esse, mais esse, mais esse, que é igual ao lado de baixo. Então perceba que eu tenho, ó, 4 mais 5, mais 4, mais 5. Então, ao todo eu tenho aqui, ó, eu tenho 18 centímetros. Ok? Então, o perímetro, esse perímetro aqui, ó, certo? Dessa figura aqui, ele vai medir 18 centímetros. Ok? Então, é basicamente isso, pessoal, que vocês vão aplicar na letra C. Certo? Na letra D, deixa eu ver aqui. Um triângulo tem 3 lados, medidas iguais. Se multiplicarmos essas medidas por 10, o perímetro desse triângulo... Ó, pessoal, na nona questão, ele diz assim, ó, que um triângulo tem os 3 lados de medidas iguais. Ele não dá essa medida. Então, o que é que vocês vão fazer para resolver essa questão? Na nona questão, vocês vão imaginar um triângulo, certo? Vocês vão imaginar o triângulo. E aí, como ele não dá medida, você inventa uma medida qualquer aqui. Por exemplo, eu vou colocar 2. Né? Ele diz assim, como ele não deu a medida, né? Você coloca a medida do jeito que você quiser, assim. Aí ele diz assim, se multiplicarmos essa medida por 10, por quanto será multiplicado o perímetro desse triângulo? Então, eu não vou, se eu resolver ela aqui agora, aí eu vou dar praticamente a resposta. Então, vocês vão ter que verificar lá. O que é que vocês vão ter que fazer? Vocês vão fazer, primeira situação, o perímetro do triângulo que você fez, certo? Lembrando que é a resposta pessoal, certo? Ok? Por exemplo, se você colocou a medida de 2 de lado, que nem eu, aí você faz o perímetro desse triângulo. O perímetro desse triângulo é 6, certo? O perímetro é 6, certo? Aí depois ele diz, se multiplicarmos essas medidas por 10. Então, se você multiplicar isso aqui por 10, por 10 e por 10, certo? Então, aqui vai ficar 20, 20, 20. O perímetro vai ser multiplicado por quanto, né? Aí, quando você calcular agora o perímetro dessa nova figura aqui, vai ser multiplicado por quanto? Se você for comparar desse para o perímetro inicial para o perímetro final, foi multiplicado por quanto? Aí você vai verificar e vai dar a resposta da nona questão. A 10ª questão diz assim, ó. Lenita desenhou em seu caderno 3 quadrados e nomeou A, B, C, certo? Sabendo que o lado do quadrado A mede 3 centímetros, o lado do quadrado B é o dobro da medida do A e o do C é o triplo do A, certo? Aí eu vou só explicar para vocês como é que se calcula a área de um quadrado. Pessoal, vocês viram aqui, no caso do retângulo, ó, presta atenção. No caso do triângulo, eu tenho que ter as 3 medidas, certo? A não ser que esse triângulo seja um triângulo equilátero. O que é o triângulo equilátero? Todos os lados iguais, certo? Todos os lados iguais. Aí você já sabe que todos os lados são iguais. Se tiver um lado só, você já resolve tudo. No caso do retângulo, para calcular o perímetro do retângulo,
só basta eu ter duas medidas. Só basta eu ter, por exemplo, essa medida aqui e essa medida aqui. Por quê? Por quê, professor? Mas a soma do perímetro não é a soma de todos os lados? Sim. No retângulo, esse lado é igual a esse. Então, se aqui mede 2, aqui também vai medir 2. Se aqui mede 4, aqui mede 4. Então, fica mais fácil de calcular o perímetro, certo? No caso do quadrado, o caso do quadrado é o mais fácil. Você só precisa ter uma medida só. Se isso aqui mede 5, por exemplo, como isso aqui é um quadrado, o quadrado tem todos os lados iguais. Então, se aqui mede 5, aqui vai medir 5, aqui vai medir 5 e aqui vai medir 5. Certo? Então, fazendo essa medida de 5 aí, você já encontra. No caso do quadrado, para calcular o perímetro do quadrado, só basta você ter uma medida só. Pegou uma medida, multiplica por 4, já encontra o perímetro, certo? Ou multiplica ou sai somando, né? Você pode somar 5 mais 5 mais 5 mais 5, que é igual a 20 nesse caso aqui. Ou vocês poderiam fazer 4 vezes 5, que é 20 também. Dá no mesmo aí, fica a critério de vocês. Certo? Então essa é para resolver a 10ª questão. É se calcular o perímetro do quadrado. Só que lá ele vai mudando, né? Cada quadrado vai mudando. A 11ª diz assim: o lado de um quadrado tem medida igual a cada um dos lados de um triângulo, né? Se o perímetro do quadrado mede 12, quanto mede o perímetro do triângulo? Então vamos lá. Vamos supor aqui o seguinte, que eu tenho um quadrado e esse quadrado ele mede o perímetro dele, ó, perímetro é 16, certo? O perímetro desse quadrado. Qual é a medida do lado? Qual é a medida do lado de cada lado desse quadrado? Ó, todos os lados aqui não são iguais? Então só basta você pegar o 16, isso só vale para o quadrado, viu, pessoal? Isso que eu vou fazer agora só vale para o quadrado. As medidas desse quadrado aqui, todas não são iguais. Todas não são iguais. Então presta atenção. Se o perímetro é 16, então qual é o número que se eu somar 4 vezes, ele vai dar 16? Então só basta pegar o 16 e dividir por 4. 16 dividido por 4 é 4 e não sobra nada. Então isso quer dizer que cada lado desse quadrado ele mede 4, certo? Aí vamos lá, se a gente fosse fazer que nem a questão lá, a questão diz que existe um triângulo que tem a mesma medida do quadrado, a mesma medida do lado do quadrado, certo? Ou seja, aqui vai medir 4, e aqui 4, e aqui 4. Qual é o perímetro do triângulo? O perímetro do triângulo é igual a 4 mais 4 mais 4, 12. Então, esse tipo de conhecimento vocês vão aplicar na 11ª questão. Então, pessoal, por hoje é só. Hoje foi uma aula rápida, certo? Foi simples e objetiva. Não teve muito detalhamento, certo? Na próxima aula a gente vai ver algumas situações. Vamos ver aí cálculo de áreas, certo? Eu estava pensando em passar a unidade de medida diária, só que aí vai ser um pouco complexo. E talvez a gente vai perder muito tempo nesse cálculo no unidade de medida diária, mas aí a gente vai revisando conforme o tempo. Então, pessoal, estarei enviando a atividade de vocês pelo PDF novamente, como foi na semana atrasada, ok? Então, pessoal, por hoje é só. Até a próxima semana, que todos estejam bem, certo? E valeu, muito obrigado por assistir esse vídeo.